O texto que nós lemos traz a memória, traz o entendimento justamente a questão do olhar, a questão do focar, a questão de fixar a nossa visão em algo. E ali a Bíblia diz que Jesus estava com uma multidão, Jesus estava reunido com aquele povo, Jesus estava alimentando uma multidão, Jesus dispersaram os discípulos pegaram um barco e saíram pelo lago, e saíram ali, se afastaram de onde eles estavam, porque o lugar onde eles estavam era uma região ali de praia, uma região ali onde o mar de Genezaré ficava localizado. E Jesus pediu para eles ir, que Jesus ia permanecer naquele lugar mais de um pouco. E assim os discípulos fizeram. Eles foram, eles saíram, pegaram o barquinho e foram nadar em alto mar. E Jesus permanece. O texto diz que por volta ali de 3 horas da noite, Jesus resolve ir até onde os discípulos estavam. Jesus decide ir até onde os discípulos já se encontravam em alto mar. E o texto diz que havia uma tempestade, havia ali, as águas estavam furiosas, as águas do mar estavam ali agitadas. E a Bíblia diz que Jesus foi até os discípulos andando por cima das águas. Jesus foi até os discípulos andando por cima das águas. Por quê? Porque quando ele chegou na praia não tinha mais nenhum barquinho para que ele pudesse pegar o barco e ele fosse até onde os discípulos estavam. Então o único meio de locomoção, o único meio que Jesus tinha para chegar até os discípulos era andando por cima. Parece uma coisa sem lógica, parece uma coisa desconecta da história, mas queridos, entenda uma coisa, literalmente Jesus foi andando por cima das águas. Pastor, não acredito, mas a gente tem que ter fé para acreditar que Jesus foi andando por cima das águas. E de longe eles avistaram, de longe eles viram, de longe eles perceberam que alguém estava vindo até eles, porém eles não reconheceram que era Jesus. Eles viram, eles perceberam que alguém estava se aproximando, estava vindo. E qual foi o entendimento deles? Alguém desconhecido, alguém